Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo, mas sempre ouvia histórias parecidas em programas policiais na TV. Isso aconteceu há uns 5 anos, quando eu estava voltando de um fim de semana na casa dos meus avós no interior de São Paulo. Como sempre, fui de carro, um Fiat Uno velho, mas valente, e decidi pegar a estrada no domingo à noite. Na época, achei que seria mais rápido evitar o trânsito da manhã de segunda. A estrada era daquelas estaduais, com muitos buracos e pouquíssima iluminação. Eu já conhecia bem o caminho, mas aquela noite parecia mais escura que o normal. O rádio não pegava, só dava estática. Então fiquei dirigindo com a única companhia dos faróis do carro, iluminando o asfalto gasto e as sombras das árvores no acostamento. Depois de uns 40 minutos na estrada, algo estranho aconteceu. Logo à frente, avistei um carro parado com o pisca-alerta ligado no acostamento. Achei que podia ser alguém precisando de ajuda, mas como minha mãe sempre dizia para ter cuidado com estranhos, reduzi a velocidade sem parar completamente. Conforme passei devagar pelo carro, percebi que não havia ninguém dentro. A porta do motorista estava entreaberta, mas o interior estava vazio. Foi aí que meu coração começou a acelerar. Pisei no acelerador, tentando ignorar a sensação ruim no estômago, quando escutei um barulho alto, como um bam, vindo do teto do meu carro. Minha visão tremeu por causa do impacto. Olhei pelo retrovisor e, no mesmo instante, vi a silhueta de alguém se mexendo no capô. Um homem magro, descalço e sem camisa, estava praticamente deitado no vidro traseiro do meu Uno, segurando as bordas como se estivesse tentando se firmar. Eu entrei em pânico. Não conseguia entender de onde ele tinha surgido ou como tinha subido no carro tão rápido. Meu reflexo foi pisar fundo no acelerador. O Uno gritava, mas o homem continuava lá, grudado como um bicho. Por um segundo, ele inclinou a cabeça para olhar pelo vidro e eu pude ver o rosto dele. Era um homem sujo, com os olhos arregalados e a expressão de puro ódio. Aquela visão me marcou. Ele começou a bater os punhos contra o vidro traseiro, que começou a rachar. Eu não sabia o que fazer, só conseguia gritar enquanto tentava manter o carro reto na pista. Naquele momento, uma curva apareceu e eu tive um impulso instintivo. Joguei o volante bruscamente para a direita, fazendo o carro chacoalhar e sair para o acostamento por um segundo. Foi o suficiente para o homem perder o equilíbrio e ser lançado para o chão, rolando na beira da estrada. Não parei para olhar, nem para respirar. Continuei dirigindo em alta velocidade até chegar a uma pequena cidade, onde parei em um posto de gasolina. Desci do carro tremendo e os frentistas vieram perguntar o que tinha acontecido. Um deles até comentou que aquela estrada era perigosa e que já tinham ouvido histórias sobre homens forçando carros a parar para emboscar os motoristas. Fui até a delegacia daquela cidade na manhã seguinte para fazer um boletim de ocorrência, mas senti que nem o policial acreditou muito na minha história. "Às vezes é só um nóia, moça. Tem que tomar cuidado mesmo", ele disse, quase como se não fosse grande coisa. Nunca descobri quem era aquele homem, ou se ele estava sozinho. O que me assusta mais é pensar no carro parado com a porta aberta. Era uma armadilha? Ele estava me esperando? Desde aquele dia, evito dirigir sozinho à noite em estradas desertas. Ainda sonho com aquele rosto olhando pelo vidro, e quando ouço barulhos no teto do carro, meu coração quase para. Oi, pessoal. Vou compartilhar algo que aconteceu comigo há pouco tempo e que ainda me faz arrepiar só de pensar. Sou de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde as coisas normalmente são calmas e todo mundo se conhece. Mas uma casa em especial sempre foi motivo de fofocas e histórias na vizinhança, e eu nunca imaginei que fosse ter uma experiência com ela. A casa fica no final de uma rua de paralelepípedos, já quase engolida pelo mato. Sempre esteve vazia desde que eu me lembro, mas não era abandonada. O dono, um homem chamado Seu Augusto, ia lá de vez em quando, embora ninguém nunca o visse entrar. Era como se ele aparecesse do nada, ficava lá por horas e ia embora, como um fantasma. A casa parecia congelada no tempo, com janelas empoeiradas e uma varanda cheia de teias de aranha.
Minha curiosidade com aquele lugar cresceu quando, há algumas semanas, começaram a surgir barulhos estranhos à noite. Vários vizinhos ouviram, mas ninguém queria investigar. Sabe como é em cidade pequena? As pessoas preferem deixar quieto. Mas eu, sendo teimoso, decidi dar uma olhada. Convenci meu primo João a ir comigo, e numa noite de sábado, pegamos lanternas e fomos. Chegando lá, a rua estava deserta, e a casa parecia ainda mais sombria. Não havia nenhuma luz, mas jurava que podia sentir alguém nos observando da janela. A porta estava fechada, porém com um leve empurrão, ela se abriu. O cheiro de coisa velha e mofo era sufocante. João hesitou, mas eu entrei. A casa estava um caos. Móveis cobertos por lençóis, papéis espalhados pelo chão e um silêncio tão profundo que até nossos passos pareciam altos demais. A primeira coisa que notei foram as fotos. Na sala havia quadros antigos, com retratos em preto e branco de uma família. Eram 5 pessoas, um casal e 3 crianças. Só que algo estava errado. Os rostos das crianças estavam borrados, como se alguém tivesse passado o dedo sobre eles. O rosto dos pais estava intacto, mas sem expressão, como se estivessem olhando diretamente para mim. João me cutucou, visivelmente nervoso. "Bora sair daqui, cara. Isso tá estranho." "Calma, já estamos aqui. Vamos dar uma olhada mais rápido", respondi, tentando ignorar o desconforto. Enquanto explorávamos, ouvi um barulho vindo de cima, como passos pesados no segundo andar. Olhei para João e ele ouviu também. Ficamos paralisados por um momento, com o coração na boca. Quem mais poderia estar ali? Segurei a lanterna firme e comecei a subir as escadas rangendo. Cada degrau parecia mais alto que o outro. No topo, havia um corredor com 3 portas fechadas. Escolhi a do meio. Quando abri, minha lanterna iluminou um quarto vazio, exceto por uma velha cadeira de balanço no centro. Aquilo era bizarro por si só, mas o pior estava por vir. A cadeira começou a se mover sozinha, rangendo de forma lenta e sinistra. "Isso não é normal, isso não é normal", João murmurava, quase em pânico. Antes que eu pudesse responder, sentimos um frio intenso no ar, como se algo tivesse acabado de passar por nós. Minhas mãos tremiam, mas mesmo assim, apontei a lanterna para a porta que levava ao armário embutido do quarto. Ela estava entreaberta. Quando me aproximei, senti uma presença tão forte que o ar parecia pesado. Contra minha vontade, abri a porta completamente. Lá dentro, sentado no chão escuro, havia um homem. Ele estava curvado, com a cabeça entre os joelhos, murmurando algo baixo e ininteligível. Seu corpo parecia real, mas errado, como se fosse um boneco humano, sem movimento natural. A luz da lanterna tremulou quando ele ergueu a cabeça, revelando um rosto pálido e enrugado, com olhos completamente pretos. "Por que voltaram?" ele sussurrou, sua voz baixa, mas firme. João gritou e disparou o corredor abaixo. Eu fiquei parado, congelado pelo medo, sem saber se aquilo era real ou um pesadelo. Quando o homem começou a se levantar, senti meu corpo reagir e corri atrás de João. As escadas pareciam nunca acabar, e quando chegamos à porta de saída, ela estava fechada. Batemos desesperados, até que do nada, a porta se abriu sozinha. Saímos correndo sem olhar para trás. Na rua, a casa parecia novamente morta e silenciosa. Quando olhei para a janela do segundo andar, vi algo se movendo. Uma figura parada lá, nos observando. No dia seguinte, contamos para meu pai, que ficou muito sério. Ele me fez prometer que nunca mais voltaria lá. Ele então me contou a verdade. Há décadas, uma família morava naquela casa. O pai, seu Augusto, enlouqueceu após perder os filhos em um acidente e ficou obcecado com a ideia de trazê-los de volta. Ele passou anos tentando realizar rituais, mas um dia desapareceu, deixando apenas uma casa vazia e uma cidade cheia de boatos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas alguns acreditam que ele nunca deixou a casa, ou que algo mais o prendeu lá. Nunca mais fui perto daquela rua, e mesmo hoje,
Quando passo de carro, sinto o mesmo frio intenso no ar. Se a família realmente está presa naquela casa, ou se seu Augusto ainda vaga por lá tentando terminar o que começou, eu não quero descobrir. Fica o aviso: se uma casa parece abandonada, às vezes é melhor deixá-la assim. Minha melhor amiga de infância, Mary, e eu tínhamos cerca de 11 ou 12 anos na época. A família da Mary tinha o próprio acampamento em um parque provincial, a 2 horas de nossa cidade natal, e passava todo o verão morando no trailer deles por lá. Nesse verão específico, eu pude ir e ficar com eles por uma semana, e estávamos muito animadas para passar o tempo explorando a floresta. Na última noite em que estive lá, decidimos que queríamos correr até a sorveteria perto do lago antes que ela fechasse. Era início da noite nesse ponto, ainda bem claro, mas começando a escurecer. O caminho que pegamos era uma pequena descida ao lado da estrada principal, com cerca de 3 metros de arbustos e árvores densas entre os dois lados. Do outro lado, havia a floresta com arbustos ainda mais altos e densos. Enquanto caminhávamos, não vimos ninguém no caminho, nem na nossa frente nem atrás de nós, mas ouvimos um som repentino de galhos quebrando e arbustos se mexendo, parecido com o som que um cervo faria ao atravessar a mata. Para ser sincera, eu não teria pensado nada sobre isso, mas então ouvimos o som de passos correndo atrás de nós. Mary olhou para trás de repente, agarrou meu braço e sussurrou para que eu não olhasse. Ao mesmo tempo, os passos pararam. Não sei por que não ignorei e olhei mesmo assim, mas acho que senti o medo real na voz dela e decidi ouvir. Nós duas começamos a entrar em pânico, com aquela sensação de quando você sobe correndo as escadas depois de apagar a luz do porão. Aceleramos o passo o máximo que podíamos sem começar a correr, sabendo que a sorveteria estava a menos de 1 minuto de caminhada. O caminho logo se abriu para o estacionamento. De repente, Mary me puxou com força para a esquerda, indo em direção ao lago e à área de aluguel de barcos, em vez de seguir reto até a sorveteria, e eu segui em silêncio, entendendo que o sorvete não era mais prioridade naquele momento. Mary estava claramente em pânico. Nós duas olhávamos ao redor, mas parecia que o que quer que tivesse assustado ela não estava mais à vista. Nesse ponto, Mary foi até a área de aluguel e pegou um caiaque. Subimos nele e começamos a remar até o meio do lago. Enquanto remávamos, ela me contou que havia um homem atrás de nós e que ele tinha parado de correr muito abruptamente quando fez contato visual com ela. Ele estava usando um casaco longo e preto com o capuz levantado, apesar de ser pleno julho. Ele tinha um sorriso horrível no rosto, e ela jurou que, ao parar de correr, viu ele guardar algo brilhante dentro do casaco. Parecia que ele tinha saído dos arbustos logo depois que passamos, considerando os sons que ouvimos antes dele aparecer no caminho. Eu acredito totalmente que ela estava falando a verdade. Quando chegamos ao centro do lago, paramos de remar. Tirei meu tijolão da Nokia, que meus pais tinham me dado, graças a Deus, para emergências, entreguei para a Mary e pedi que ligasse para os pais dela virem nos buscar. Enquanto o telefone chamava, vi ela olhar além de mim, para a margem do lago, e empalidecer. Ela levantou a mão e apontou para o que estava vendo. Virei-me e lá estava o homem, andando lentamente pelo caminho que circulava à borda do lago, nos encarando. Ficamos no meio do lago, observando ele dar 2 voltas completas, sem desviar o olhar de nós, antes de finalmente desaparecer. Tentamos várias vezes falar com a família dela, mas estávamos tão assustadas que foi difícil nos concentrar. O sol continuava baixando e o céu escurecia cada vez mais. Eventualmente, conseguimos que alguém fosse nos buscar com a caminhonete, mas quando chegamos à margem, já estava bem escuro. Sinceramente, não sei o que teríamos feito se não tivéssemos conseguido ligar para pedir carona. Olhando para trás, não sei por que não fomos até a sorveteria no final das contas. Contamos para algum adulto lá e pedimos para eles chamarem os pais dela. Mas, seja como for, tudo deu certo no final e conseguimos voltar em segurança. Felizmente, nunca mais vimos aquele homem.
Isso aconteceu no início de 2017. Eu tinha me mudado recentemente de uma cidade grande para uma cidade pequena no meio oeste, para me reerguer e me separar dos maus hábitos que havia desenvolvido anteriormente. Antes, eu morava na costa oeste e trabalhei para um casal que cultivava erva, apenas aparando suas plantas durante uma temporada com alguns outros aparadores. Nada demais me chamou a atenção, exceto pelo fato de que o cara, que tinha cerca de 30 e poucos anos, era um completo babaca e super protetor com sua erva. E a namorada dele era alguém com quem eu normalmente não me daria bem, mas até que ela era ok. De qualquer forma, eu aparei a erva deles naquela temporada e eles me pagaram uma parte adiantada. Ele, ou melhor, o cara, disse que o resto viria depois de vender alguns quilos, porque era assim que o negócio funcionava. No fim, eles realmente me pagaram em algumas semanas, então estava tudo bem comigo. Porém, o homem continuava me mandando mensagens depois que me mudei para o meio oeste, com coisas aleatórias do tipo: "Oi, como você está?" Eu nunca gostei desse cara. Tive uma má impressão dele desde o início, e a esposa, namorada dele, era amiga de uma amiga próxima. Então acabei dando o benefício da dúvida, eu acho. Enfim, na primavera seguinte, a esposa, namorada, começou a me mandar mensagens de texto, perguntando se eu estaria disponível para cuidar da casa deles enquanto estavam de férias fora do país. Naquele momento, eu estava morando no Colorado e a fazenda ficava na Califórnia. Eu ainda não tinha um emprego fixo e eles estavam oferecendo um bom dinheiro para tomar conta da casa, além de um extra para aparar um pouco da erva que tinha sobrado da temporada. Estupidamente, dirigi 17 horas com cifrões nos olhos. E então começou todo o inferno. Vou tentar resumir, mas o essencial é que alguém estava naquela casa o tempo todo enquanto eu cuidava dela. Vou tentar explicar o cenário o melhor que puder. Eles tinham uma casa grande com um quarto de jardineiro anexado à casa principal. No quarto do jardineiro havia um quarto, um banheiro, um fogão elétrico, uma chaleira e uma área de cozinha. Também havia uma porta que conectava essa área à casa principal, mas ela estava bloqueada do meu lado por uma estante. Quando me convidaram para cuidar da casa, eles ainda ficaram por 2 a 3 dias, e nesse período, parafusaram a porta pelo outro lado, de modo que eu não podia acessar a casa principal. Para ser honesta, isso não me incomodou. Eu até entendi por que eles trancavam a casa daquele jeito, mas as coisas ficaram realmente estranhas depois disso. Fiquei sozinha por alguns dias, apenas aparando erva, passeando com os cachorros, enchendo os comedouros dos beija-flores e cuidando da casa como deveria. Para falar a verdade, essa casa ficava no meio do nada, então eu nem achava que alguém poderia aparecer por lá. A esposa namorada ligava do Marrocos de vez em quando para checar como eu estava. Eu achei que tudo estava bem, até que comecei a ouvir água correndo na cozinha da casa, a parte a qual eu não tinha acesso, mas que era diretamente conectada. Imediatamente, liguei para o casal, ou talvez mandei uma mensagem, e contei que estava ouvindo alguém na casa deles. A resposta foi literalmente: "Não é da sua conta o que você ouve do outro lado da parede." Isso me deu um nó no estômago. Eu estava no meio do nada, trancada no terreno deles por um portão, contratada para cuidar da casa, e de repente não era da minha conta se alguém estava dentro da casa. Isso me assustou muito, e eu ainda tinha mais 2 semanas para ficar lá, sem sinal de celular. Fiquei verdadeiramente apavorada. Nos dias seguintes, senti ondas alternadas de medo e calma. Em um momento, eu estava sentada do lado de fora com os cachorros e eles correram para o lado da casa abanando o rabo, como se estivessem cumprimentando alguém. E eu ouvi um shhh, bem baixinho, e passos se afastando. Continuei ouvindo sons de TV, micro-ondas e água correndo vindos da casa principal. O jeito que a esposa, namorada, falava comigo por mensagem era muito pessoal em relação ao que eu estava fazendo. Ok, talvez eles tivessem uma câmera instalada, apesar de eu ter revistado o quarto procurando qualquer dispositivo. Mas os sons e até os cachorros reagindo ao que eu ouvia eram suficientes para mim. Depois que percebi que eu estava cuidando da casa, mas sendo vigiada de alguma forma, comecei a brincar com isso. Não sei se pensei que iria morrer de qualquer jeito, ou se talvez, agindo maluca o suficiente,
eles desistiriam do que quer que estivessem planejando. Uma noite, estava sentada na pequena varanda fumando um cigarro tarde da noite. Devia ser entre 11 e meia-noite, e ouvi alguém andando ao redor da casa. Então, levantei, abri e fechei a porta do quarto do jardineiro para parecer que eu tinha entrado, mas na verdade fiquei parada do lado de fora com o cigarro. Imediatamente, alguém veio do lado da casa, percebeu que eu ainda estava ali e correu para o mato. Na minha cabeça, eu tinha montado uma pequena armadilha para ver se estava delirando, e isso provou que eu não estava. Comecei a fazer coisas malucas porque estava sozinha. Nada muito extremo, só toquei Backstreet Boys no volume máximo, transformei as latas de lixo deles em um conjunto de bateria e andei topless por aí. Honestamente, pensei que, se essas pessoas eram loucas o suficiente para me observar enquanto eu cuidava da casa, eu precisava fazer algo ridículo para afastá-las. Talvez isso não faça sentido para você, mas me lembrei do episódio de Hey Arnold, onde o valentão o ameaça, e ele diz: "Não me bata, eu me bato, eu sou louco." De qualquer forma, o casal finalmente voltou do Marrocos e agiu como se não quisessem me pagar. Acabaram pagando depois de alguma discussão, mas cara, nunca vá cuidar da casa de pessoas que você realmente não conhece no Triângulo Esmeralda, como eu fiz. Ou melhor, nem vá lá, porque é um negócio genuinamente sombrio. Cresci em uma bela casa no campo. Morei lá minha vida inteira até me mudar para a faculdade. Meu pai, que era carpinteiro, construiu a casa antes de eu nascer. Gostava de estar lá em todas as estações do ano, mas tenho que admitir que o outono sempre foi minha época favorita. Tudo ficava lindo, com as folhas mudando de cor e caindo por toda a parte. Contudo, houve um dia de outono que não poderia ser descrito como bonito de forma alguma. Estava muito úmido e ventoso. Não sabia o que caía mais forte, as folhas ou a chuva. Mas isso não importava, pois era fim de semana e eu não precisava sair para ir à escola. Tinha tarefas escolares para fazer, então fiquei no meu quarto, no segundo andar da casa, fazendo meu dever de casa na escrivaninha. Meus pais não estavam em casa. Ambos trabalhavam longas horas nos fins de semana. Então, eu estava sozinha na casa. Isso era bastante comum e não me incomodava, mesmo quando o tempo lá fora estava tão escuro e assustador quanto naquele dia. Meu quarto ficava voltado para a frente da casa. Minha escrivaninha ficava logo abaixo da janela frontal, com vista para o gramado e a entrada da nossa casa. Enquanto estudava, ocasionalmente olhava para fora, observando a mistura de condições climáticas. Na verdade, achava isso calmante e útil para minha concentração. Podia ver até o fim da nossa entrada e a estrada que passava em frente à casa. Em um momento, notei alguém caminhando pela estrada. Não dei muita atenção, pois era comum ver pessoas passeando por ali. Embora fosse um pouco estranho alguém fazer isso com o tempo tão ruim, sabia que algumas pessoas gostam de caminhar mesmo em condições adversas. Voltei ao meu estudo até que, alguns momentos depois, enquanto tentava responder a uma questão no final do capítulo, olhei novamente pela janela. Dessa vez, vi que a pessoa que estava caminhando havia parado na entrada da nossa propriedade. Não estava mais andando, apenas parado, olhando para a casa. Fiquei curiosa, mas nossa casa era bonita, então poderia ser apenas alguém admirando-a. Quando voltei a focar no trabalho, percebi que a pessoa começou a caminhar lentamente pela entrada. Comecei a me perguntar quem poderia ser. Não fiquei ansiosa, supondo que fosse alguém que conhecíamos, mas não conseguia associar o físico daquela pessoa a ninguém que eu conhecesse. Além disso, por algum motivo, não conseguia distinguir bem as feições dela. Enquanto a pessoa se aproximava cada vez mais da casa, tentei ao máximo identificar quem era, mas sem sucesso. Comecei a pensar que poderia ser um vendedor ou algo assim, mas me perguntei por que estariam a pé, especialmente em um dia como aquele. Quando chegaram perto da casa, esperei que fossem até a varanda e batessem na porta da frente. No entanto, essa pessoa foi para o lado da casa. Foi aí que comecei a ficar um pouco assustada, sem conseguir pensar em nenhum motivo válido para alguém estar ali.
De repente, a energia elétrica da casa caiu. Soube imediatamente que era por causa daquela pessoa. Havia uma caixa com um disjuntor no lado da casa que desligava a energia de toda a casa. Sem saber exatamente o que fazer, mas agora realmente assustada, peguei meu rifle no armário. Já tinha o rifle há alguns anos, pois gostava de caçar com meu pai. Carreguei-o rapidamente, esperando estar exagerando. Desci as escadas devagar, nervosa, mas ainda sem sentir que estava em perigo. Não tinha ouvido nenhum barulho que indicasse que alguém havia invadido a casa. No andar de baixo, não vi nada pela porta da frente ou pelas janelas. Assim, decidi verificar a cozinha, que ficava nos fundos da casa. Quando cheguei lá, fiquei chocada ao olhar pela janela da porta dos fundos. Havia alguém ali, usando uma máscara de palhaço de borracha e apenas olhando para dentro da janela. Não era uma máscara comum, era claramente uma máscara de palhaço de terror, feita para ser assustadora. Ele também estava coberto de folhas molhadas, o que o tornava ainda mais sinistro. A pessoa levantou a mão e acenou para mim, enquanto eu permanecia paralisada. Não tenho medo de palhaços, mas tenho medo de pessoas mascaradas que desligam a eletricidade da minha casa quando estou sozinha. Talvez ele tenha escolhido essa máscara porque sabia que muitas pessoas têm medo de palhaços. Levantei rapidamente o rifle e apontei para ele. Ele mudou o aceno de "Olá" para "Adeus" e desapareceu rapidamente. Peguei o telefone da cozinha e liguei para meu pai no trabalho. Ele era mecânico e tinha sua própria oficina. Então disse que viria para casa imediatamente, mas insistiu que eu ficasse dentro de casa. Segui suas instruções, embora fosse difícil. Eu tinha o rifle, então não estava completamente aterrorizada com a ideia de sair. Mas esperei até ele chegar. Quando chegou, meu pai procurou por toda a área e não encontrou ninguém, o que não foi uma surpresa. Ele morava na cidade e a viagem até nossa casa era longa. Não encontramos ninguém e quem quer que fosse teve sorte. Meu pai podia ser bem violento quando queria e não há como saber o que teria feito se pegasse aquele cara. Essa pessoa nunca voltou, então nunca descobrimos quem era. Eventualmente, atribuímos o incidente a um idiota qualquer tentando assustar alguém, mas nunca tivemos certeza.